Pessoal, estamos de volta aqui. Agora eu estou com o Alessandro Araújo da FEComércio de São Paulo. A gente vai conversar um pouco sobre as iniciativas da FEComércio de São Paulo, o que ela tem feito para incentivar, para apoiar o mercado de e-commerce, para acompanhar o que tem acontecido nesse setor. Alessandro, bem-vindo. E fala um pouquinho dessas iniciativas da FEComércio São Paulo, como é que vocês estão acompanhando o mercado de e-commerce, que tipo de iniciativa vocês estão tomando a respeito Bom, desse mercado. bom dia, Bruno. A FEComércio São Paulo criou o Conselho de Comércio Eletrônico há cerca de 4 anos atrás, né? Naquele momento não se falava tanto do e-commerce como se fala hoje, né? É verdade. E com o passar dos anos, o mercado, digamos, da economia digital foi crescendo e o Conselho também foi crescendo. Hoje a federação congrega no Conselho cerca de 80% do PIB do comércio eletrônico brasileiro. A gente tem as principais empresas, enfim, os principais players desse setor que estão fazendo acontecer esse setor no Brasil. Então, desde Magazine Luiza, Walmart, Netshoes, Dafit, Amazon, Uber, Decolar.com, enfim, todas as empresas. Então, esse conselho ele tem como objetivo atender as demandas desse setor que são novos. Quer dizer, então, a gente como economia digital, ela veio está muito longe da legislação, por exemplo. É. Então, a gente tem um trabalho do ponto de vista legislativo, tentando explicar, né, para as casas legislativas, sobretudo a nossa aqui de São Paulo, mas também em Brasília, das implicações hoje de algumas regulamentações, né? Então, por exemplo, a gente atuou bastante aqui em São Paulo com uma ação do projeto de regulamentação de Black Friday, né? Quer dizer, é uma ação que começa nos Estados Unidos, ganha uma dimensão mundial, e não faz muito sentido ter uma lei estadual regulamentando uma atividade promocional desse tipo. Então a gente faz um pouco desse trabalho, e outros trabalhos na linha, a gente fala do ambiente de negócios, né? Então, por ser muito novo o setor, ele acaba provocando o governo, né, É. a tomar algumas decisões que ou nos colocam no século XXI ou nos deixa amarrado aí no século XX, né, com as amarrações que a gente já conhece. Então a gente tem um trabalho, por exemplo, a gente fez um trabalho muito grande com o MIDIC, né, a Secretaria de Comércio e Serviços, foi uma grande parceira do setor, numa regulamentação recente do Banco Central, na qual enquadrava os marketplaces, né, brasileiros como meios de pagamento. Esse trabalho foi um esforço bastante, digamos, coordenado entre as empresas. A gente conseguiu reunir as empresas do Conselho, conseguimos reunir outras entidades representativas do varejo, como o IDV, né, Instituto de Desenvolvimento do Varejo, a Câmara-Enet, a Associação Brasileira de O2O, e o próprio governo para, olha, ok, tem uma medida, a gente não é contra a medida, a gente é muito a favor, inclusive, que o Banco Central tenha esse tipo de controle, porém, o que a gente gostaria era de ser ouvido na questão do prazo, né? Então, a gente conseguiu, com isso, prorrogar o prazo de uma circular do Banco Central. Quer dizer, o Banco Central foi bastante atencioso com as nossas ponderações e, enfim, a coisa aconteceu. E com isso a gente ajudou uma série de empresas, de pequenas a grandes, né? Então, assim, muitas empresas nem sabiam desse tipo de regulamentação e eram atingidas diretamente. Então, a gente Sim. fez um cálculo, por exemplo, das empresas do Conselho, que se a regulamentação fosse posta do jeito que veio, a gente ia desligar de um dia para o outro cerca de 25 mil empresas do ambiente de marketplace, né? Que não daria tempo de programar. Outras ações, a gente faz um trabalho em parceria com a ABECS, a Associação Brasileira de Cartões de Crédito, de prevenção à fraude, né? É importante, como eu destaquei na apresentação, agora no painel, que o lojista online saiba que o risco é É dele, dele, né? é. Então, Risco é assim, dele. não é como uma venda presencial, né? Sim. Essa é uma venda não presencial, regulamentada nesse sentido, inclusive. Então, quando a gente passa, né, quando o lojista está vendendo ali, passou o cartão, ok, olha, Está assumindo calma, risco. está assumindo o risco, existe uma operação que a gente chama de chargeback, É. passado aí cerca de 90 dias depois, isso pode se tornar da conta dele, né? Então é importante um bom mapeamento de É. risco, né? E nós, lá na federação, montamos uma parceria justamente com a ABECS, que é a associação que reúne os bancos e as bandeiras, enfim, os adquirentes, buscando soluções que possam prevenir, né? Quer dizer, que possam, antes de ter o problema do chargeback, a gente tem uma prevenção prévia. Então, a gente tem um grupo de trabalho, já há um ano com a ABECS, desenvolvendo soluções onde minimiza esses riscos, né, para o lojista. Então, esse é um trabalho que a gente faz. Claro que atinge a todos em qualquer situação de passar um cartão de crédito no Brasil,
E é uma indústria muito avançada, né? Quer dizer, o nosso cartão de crédito no Brasil é muito diferente do cartão americano. O americano agora está levando o chip para lá, né? Quer dizer, então aqui nós já temos o chip, né? Por outro lado, a gente procura fazer eventos também de parceria na parte que a gente chama de institucional, né? Então a federação procura junto aos meios de comunicação, e essa oportunidade a gente já agradece, né, de poder participar com vocês, para esclarecer o que é uma operação de e-commerce, né? Muita gente acha que montar um e-commerce basta pôr um site, pôr o produto, acabou, né? Não, é um negócio como qualquer outro, né? O que a gente tem percebido é que o consumidor é que demanda essas empresas, é um consumidor que quer comprar no smartphone, ele quer comprar no tablet, ele quer comprar no desktop e quer comprar na loja física, né? Não é mais só uma questão de on e off, né? É uma presença digital, né? Eu acho que essa própria transmissão nossa é um exemplo disso, né? Até, sei lá, 5 anos atrás isso era inimaginável, né? Nós precisamos de uma operadora de TV para poder fazer isso. Hoje temos um YouTube disponível que pode caminhar, né? Então, o que nós procuramos na federação é reunir, enfim, as empresas, colocar na mesa os principais temas, né, os entraves desse setor, e buscamos as parcerias, sejam elas pública ou privada, para que a gente encaminhe essas questões. E por ser uma questão sem fronteiras, digamos assim, né, as ações nossas acabam impactando no Brasil inteiro e, enfim, como um comércio como um todo. Né? Incrível. Alessandro, eu ia te perguntar justamente isso. Você falou aí que várias ações que vocês tomam lá visando, né, as necessidades dos associados lá da federação, né? Associados, né? Fala assim. São membros do Conselho de Comércio Eletrônico. São membros do Conselho de Comércio Eletrônico, que a maioria são grandes empresas. Você falou de várias ações que também ajudam os pequenos. Sim. Mas existem algumas ações assim específicas para os pequenos, porque a gente sabe que as necessidades são completamente diferentes do pequeno empresário online e do gigante da B2W, por exemplo, né? Bruno, veja, a federação ela congrega 154 sindicatos patronais, né? Então a gente tem aqui em São Paulo 30% do PIB, 1,8 milhões de atividades que a gente representa, 10% do PIB nacional representado dentro da federação. Na medida que a federação, há 4 anos atrás, né, numa visão de futuro do comércio, né, o comércio tem passado por transformações profundas, né? O fato de termos as grandes empresas no conselho olha, bom, como é que fica o pequeno, né? Veja, os pontos que nós atendemos dentro do conselho, eles são transversais. Então, uma lei de Black Friday, por exemplo, como foi proposta aqui em São Paulo, ela atinge o grande, mas atinge o pequeno. Inclusive o pequeno que não tinha site de comércio eletrônico, né? Que era previsto ele publicar em jornal. Sim. Então, a ação legislativa, ela é igual, ela é assim, não há uma lei que fala, isso é para o grande, isso é para o pequeno, serve para todos, né? Quando a gente faz uma medida como de prevenção à fraude nas operações de cartão de crédito, a mesma coisa, quer dizer, apesar de a gente estar reunido com os grandes, mas a preocupação é com o pequeno. E sem o volume da operação, fica difícil a gente fazer, enfim, encontrar soluções que sirvam para todos. Então, na medida que a gente consegue melhorar informação, há discussões do tipo, por exemplo, no cartão de crédito, olha, ele está com o celular do lado dele, para o georreferenciamento, a gente percebe o celular, ele passou o cartão, ele está no mesmo endereço que ele mora, ele está numa compra frequente, ele tem um georreferenciador, e há a possibilidade de colocar um item no chip para perceber que é o Bruno que está ali. Né? Então, isso diminui a fraude. Né? A gente traz organismos internacionais como o PCI, que representa a parte de segurança nas operações de cartões, e pontua para eles os problemas que a gente identifica nas grandes operações. Né? A gente tem no Brasil, e isso é conhecimento de todos, um sistema bancário extremamente avançado, com muita tecnologia. É um setor que detém e domina esse tipo de comunicação. Agora, na hora que a gente fala, bom, e o pequeno? O pequeno está sujeito a tudo isso. Né? Então, na medida que a gente consegue uma solução que a gente fala para as empresas do Conselho, a gente está olhando todos os portes de empresa. Então, a nossa ação como federação, ela é para todos os portes, porque a gente tem todos os portes como membros da federação. A forma de fazer isso pode ser um pouco diferente, mas o resultado, o objetivo final é atender o grande, o médio e o pequeno, sempre. Se a ação que a federação for entrar não tiver isso como premissa, a gente não entra. Se é uma ação que vai só beneficiar grandes grupos, a gente não entra. Bom. Se é uma ação que vai beneficiar, sei lá, setores específicos, a gente não entra. A gente procura as ações que são transversais. Então, por exemplo, uma discussão que a gente faz e que
a gente está aí, estamos, como diz, amassando o barro ainda, né? A lei da entrega no Brasil, né? Há uma lei da entrega que foi feita aqui em São Paulo e essa lei da entrega foi sendo copiada para os diversos estados da federação. Ou seja, o governo resolveu especificar como uma empresa tem que entregar o produto, né? Pois bem, agora imagine você, uma pequena empresa, que tem um cliente comprando com uma lei da entrega, assim, eu quero a entrega à noite, mas eu estou em área de conflitos, por exemplo, né, infelizmente, meus amigos do Rio, numa área que o correio não entra, a transportadora não entra, as empresas de seguro não asseguram aquele caminhão. Como é que uma lei nos obriga a entregar agendado nesse tipo de situação? Não faz sentido nenhum. Ou a pessoa não está em casa, né? Quer dizer, você tem que soltar um caminhão para fazer uma entrega onde você poderia fazer, sei lá, muito mais entregas a um custo menor, você tem que picar essa entrega porque você tem que marcar o horário. Isso é uma relação entre empresa e consumidor, né? A empresa tem que oferecer uma gama de serviços ao seu cliente e o cliente tem que escolher. Né? É a livre concorrência. Né? Quer dizer, olha, aquela empresa me oferece uma condição melhor de entrega, aquela outra não. Então, quando você tem uma lei que regulamenta essa atividade que é inerente à relação empresa e consumidor, é muito complicado. Então, o fato da federação atuar para que a gente esclareça isso ao poder público, que isso é muito difícil, a gente só entrou porque atinge o pequeno, o médio e o grande. Agora, você olha assim, o grande tem transportadora própria, o pequeno tem que usar o correio. Né? Então, assim, a gente acabou de ver a apresentação do colega do correio, há situações onde o correio não garante a entrega. E aí eu tenho uma lei que obriga a entrega, quer dizer, 70% do e-commerce do Brasil é entregue via correios. Então, assim, a atuação da federação nesse sentido é sempre olhando isso, quer dizer, olha, eu estou atuando em assuntos ou temas que vão ter uma aplicação transversal. Eu vou atender o grande, o pequeno e o médio. Né? Então, para nós lá não há um conflito de interesses nesse sentido. Né? Isso é muito bom. E claro que o pequeno a gente vai ter um olhar, como sempre, a gente tem que apoiar o pequeno. Né? Por isso que a federação promove algumas ações, a gente fez no início do ano, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores e o próprio MIDIC, um painel, um debate sobre economia digital. Né? Trouxemos o pessoal da OMC, que cumpre um papel muito importante para nós, sobretudo nas relações entre países, né? Quando a gente for olhar de cross-border. Né? E vamos fazer agora, no final de novembro, um outro evento sobre tecnologias e o varejo, né? Em parceria com a Brascom. Justamente para passar para o pequeno, olha, existe um mundo novo, né? E que se você não ficar atento, sobretudo o varejista online, ele vai ser engolido. É verdade, inevitável. Inevitável. Né? Essa revolução, ela é parte do consumidor. Né? Então, e é incontrolável por isso, quer dizer, não é algo que uma empresa detém um conhecimento e, olha, eu vendo isso, não. O consumidor mudou o seu hábito de consumo, né? Então, e a gente tem que estar atento a isso. Alessandro, obrigado pela entrevista, parabéns pelo painel lá e continue nos acompanhando aqui no e-Export.